Mas eu quero questionar esta ideia e chamar a sua atenção para o seguinte fato. Jesus era cheio do Espírito Santo, sim ou não? Claro que era. E me mostra então na Bíblia Jesus falando em línguas estranhas. Vai, mostra. Me diz o livro, capítulo e versículo. Não tem. A Virgem Maria era ou não era cheia do Espírito Santo? Era. Me mostra a Virgem Maria falando em línguas. E tem mais. Tantos profetas e apóstolos, por exemplo, João Batista. João Batista não era cheio do Espírito Santo? Era, claro que era. Pregava no deserto, batizava e batizou até Jesus Cristo. Um homem como João Batista nunca existiu. Jesus mesmo disse, nascido de mulher. Nunca nasceu alguém igual João Batista. E eu pergunto, onde está na Bíblia João Batista falando em línguas? Não está. E assim você poderia considerar outros nomes. Eu poderia citar aqui profetas e apóstolos. Não falaram em línguas. Você pode me mostrar na Bíblia alguma igreja que se reúne para fazer um culto barulhento, onde o povo grita, pula, cai no chão, deitando ali, girando, rolando? Me mostra na Bíblia algum culto desse. Me mostra também na Bíblia alguém que faz o que as pessoas fazem hoje. Tem pastores que tiram o paletó. Eu não vou tirar aqui agora, é claro, mas as pessoas tiram o paletó e com o paletó elas fazem assim, ó. Ó, ali está o povo, a multidão. Eles fazem assim, ó, com o paletó. Giram o paletó e todo mundo cai no chão, um em cima do outro. O que você me diz daqueles pastores que estão pregando e dizem assim, agora vocês vão receber o Espírito Santo, recebam, recebam, e sopram, e o povo cai, e começa a falar em línguas, e começam a pular, e começam a girar, e começam a fazer isso aqui? O que você me diz? Isso é o Espírito Santo? E o que nós poderíamos dizer também daqueles que acham que quando tem o Espírito Santo tem que dançar? Tem que dançar como Davi dançou, e eles criam musiquinhas, criam ritmos incríveis aí, como por exemplo aquela lá, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Conhece aquela? E as pessoas dizem, eu danço, eu danço, eu danço. Cuidado, hein? Vai dançando, que um dia você pode dançar. Calma aí, na Bíblia não tem isso. Ah, porque Miriam dançou, tudo bem, mas significa o quê? Que é uma doutrina que as pessoas têm que dançar e que quando o Espírito Santo está em mim eu vou sair dançando por aí? É claro que não. Hoje, essa ideia de entender errado o poder e a obra do Espírito Santo, sabe o que tem acontecido hoje? Tem igrejas colocando ritmos mundanos nos seus cultos, como rap, rock, hip hop, como funk, os ritmos mais estranhos, os ritmos do inferno. Até mesmo as músicas sensuais, que essas mulheres aparecem por aí seminuas dançando, já se tornaram hinos de algumas igrejas. Músicas que eu não tenho coragem de mencionar aqui. A minha educação familiar e religiosa não me permite. E quantas igrejas hoje estão fazendo dos seus cultos verdadeiros salões de baile? Será que as pessoas esqueceram da seriedade da palavra de Deus e dos princípios da palavra de Deus? É porque nós não cremos nessas coisas que as pessoas dizem que nossa igreja é uma seita. Mas a igreja adventista não é uma seita. A igreja adventista é uma igreja, é um movimento profético que Deus levantou para pregar o evangelho, para pregar as doutrinas e as profecias bíblicas. Acontece que nós ficamos com a Bíblia, o que diz a Bíblia. Se alguém quer dançar, procure um salão, vai dançar no salão. Se alguém quer fazer alguma coisa errada, vai fazer em outro lugar, mas não na igreja. E não com a Bíblia, e não em nome de Jesus. E tem mais. Esses mesmos movimentos religiosos que falam dessas coisas todas, são os mesmos que rejeitam os 10 mandamentos. E você lembra o que está escrito em Provérbios 28, verso 9? Está escrito assim, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Como pode surgir aí um ou outro fazendo milagres, curas e mais curas, se estas pessoas mesmas, elas rejeitam os 10 mandamentos? Isso não pode. Acontece que a Bíblia já havia falado sobre isso.